Estas palavras falou o Senhor a toda a vossa congregação no monte, do meio do fogo, da nuvem e da escuridade, com grande voz, e nada acrescentou. Tendo-as escrito em 2 tábuas de pedra, deu-mas a mim. Sucedeu que, ouvindo a voz do meio das trevas, enquanto ardia o monte em fogo, vos achegastes a mim, todos os cabeças das vossas tribos e vossos anciãos, e dissestes: Eis aqui o Senhor, nosso Deus, nos fez ver a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz do meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem e este permanece vivo. Agora, pois, por que morreríamos? Pois este grande fogo nos consumiria. Se ainda mais ouvíssemos a voz do Senhor, nosso Deus, morreríamos. Porque quem há de toda a carne que tenha ouvido a voz do Deus vivo falar do meio do fogo, como nós ouvimos, e permanecido vivo? Chega-te e ouve tudo o que disser o Senhor nosso Deus, e tu nos dirás tudo o que te disser o Senhor nosso Deus, e o ouviremos e o cumpriremos. Ouvindo, pois, o Senhor as vossas palavras, quando me faláveis a mim, o Senhor me disse: Eu ouvi as palavras deste povo, as quais te disseram, em tudo falaram eles bem. Quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem em todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Vai, dize-lhes, tornai-vos as vossas tendas. Tu, porém, fica-te aqui comigo, e eu te direi todos os mandamentos, e estatutos, e juízos que tu lhes hás de ensinar que cumpram na terra que eu lhes darei para possuí-la. Cuidarei em fazerdes como vos mandou o Senhor vosso Deus. Não vos desviareis nem para a direita, nem para a esquerda. Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor vosso Deus, para que vivais, bem vos suceda, e prolongueis os dias na terra que haveis de possuir. Palavra do Senhor até aqui. Irmãos, nós somos como seres humanos que buscamos por respostas. Todo ser humano busca por respostas. Há no coração do homem uma sede espiritual não satisfeita. Por natureza, o homem ele é sedento espiritualmente, ele não consegue se satisfazer. Todos nós temos questões existenciais não respondidas. Por que é que eu estou aqui? Quem sou eu? Existe algo maior do que eu? Existe algo além da morte? Como é que eu devo viver? Qual é o propósito da existência? Nós vivemos também um tempo de vazio moral, em que as pessoas parece que perderam todos os valores. Um vazio de significado em que parece que nada mais tem uma razão de ser. As pessoas apenas sobrevivem e buscam a sua satisfação dia após dia. Na morte de Deus, anunciada pelos filósofos, está também a morte do homem, a morte da família, a morte da sociedade. O ser humano moderno busca viver uma liberdade que termina por ferir, que termina por matar, que termina por destruí-lo. É necessário, então, um retorno a um ponto fixo, a uma âncora, ao Deus que pode nos oferecer verdadeira satisfação. Mas como é que nós nos aproximamos desse Deus? Como é que nós podemos estabelecer, afinal de contas, um relacionamento com Ele? O livro de Deuteronômio, ele relata os preparativos do povo de Deus para a entrada em Canaã. E ao mesmo tempo a despedida de Moisés desse povo. Por meio de discursos, Moisés vai rememorar, ele vai lembrar do pacto do Senhor com Israel. Ele vai mostrar que Deus dedica a este povo um amor especial, um amor que deve levar este povo à prática da obediência, em resposta à graça que recebeu em ser amado por Deus. Uma obediência que não se reflete apenas como um dever, mas como uma fonte de bênção. Moisés vai mostrar que quando o povo obedece a Deus, isto gera bênção para eles. E quando o povo desobedece, isto gera maldição. No capítulo anterior, no capítulo 4, Moisés lembra o povo acerca dos 10 mandamentos. Ele vai lembrar a tábua da lei, os 10 mandamentos que o Senhor deu a eles no Monte Sinai. E na nossa passagem, Moisés vai lembrar a circunstância em que esses mandamentos foram dados, quando o Senhor fala ao povo de um monte fumegante, em glória, em esplendor ali no Sinai, algo que era único na história do povo de Deus, uma
ocorrência que nunca mais voltou a acontecer na história de Israel. É algo único na audiência, em quem ouviu. Porque pela primeira e única vez, Deus fala a todo o povo. Todo o povo ouve a voz do Senhor. Não apenas de um homem, como você vai ver em tantas circunstâncias depois. É algo único também na forma. Deus falando do meio do fogo. Deus falando em meio a trevas. Deus falando em grande voz. Ou seja, Deus falando em glória e majestade. A carta aos Hebreus, no capítulo 12, vai descrever este acontecimento e o Sinai, esta ocasião em que Moisés recebeu as tábuas da lei do Senhor, como um monte, como um lugar amedrontador, um lugar de juízo, um lugar terrível, onde estava a presença de Deus. Este acontecimento da entrega da lei também foi algo único no relacionamento. Deuteronômio 4 vai falar de que não há outro povo a quem o Senhor, não há um outro Deus, não há na história relato de um outro povo que tenha ouvido a voz de Deus e sobrevivido. É algo único no relacionamento para mostrar que este relacionamento que Israel tinha com Deus era um relacionamento inigualável. É também uma revelação definitiva. Deus escreveu a sua lei em tábuas de pedra. Deus escreveu sem a intervenção de Moisés. Não é algo que Moisés fez. É o próprio Deus que coloca o seu dedo, por assim dizer, nas tábuas de pedra e registra ali os seus mandamentos. Também é importante ver aqui esta revelação permanente, porque ela foi escrita em tábuas de pedra, algo que não podia ser apagado. Diz o texto também, no verso 22, que Deus deu essas tábuas e nada acrescentou. Os 10 mandamentos, então, como algo suficiente, como algo completo para o bem viver. Algo que é aquilo que você precisa saber para viver bem com Deus. Se nós tão somente guardássemos no coração para cumprir os 10 mandamentos do Senhor, nós viveríamos bem. Nós desfrutaríamos da completa bênção do Senhor. Simples. E Jesus vem e simplifica ainda mais. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar o próximo como a ti mesmo. Jesus mesmo confirma lá em Lucas que os 10 mandamentos seriam suficientes, quando ele conversa com o jovem rico e diz: você sabe os mandamentos, você sabe o que você precisa. Deus não precisa acrescentar mais nada para o nosso bem viver. Como então viver para viver bem? Moisés, então, a partir daí, vai passar a lembrar as estipulações do pacto, aquilo que o pacto do Senhor com o povo dizia. Mas antes ele vai falar de algo muito importante, e essa é a nossa sessão mesmo, do verso 22 ao 33, para lembrar ao povo e a nós também o seu papel como mediador. O seu papel como mediador autorizado pelo Senhor. Por isso, a mensagem de hoje, o tema da mensagem de hoje é o mediador. Um link, o link entre Deus e o homem. O mediador, link entre Deus e o homem. Nós vamos ver primeiro que a manifestação da glória do Senhor produz no povo a consciência da necessidade de um mediador. O povo percebe que eles precisam de um mediador entre eles e Deus. Depois nós vamos ver que este mediador, ele tem uma tarefa específica dada por Deus. E por fim, nós vamos ver hoje a resposta necessária do povo de Deus a esse mediador. Primeiro, então, a necessidade do mediador. Eu chamo sua atenção para os versos 23 a 27. Nós temos nesse texto um povo que está maravilhado diante da glória de Deus. É uma forte impressão, a manifestação gloriosa do Senhor no Sinai, produz uma forte impressão no coração do povo que gera ao mesmo tempo temor, medo, gera ânsia, desejo por mais e um desejo de obedecer. É o que nós vemos nesses versos. Para o povo, esta manifestação do Senhor era uma expressão bondosa.
Deus revelando-se a eles era uma expressão da bondade de Deus. Eles ficaram maravilhados porque esta manifestação da glória era algo novo. Deus falava com o homem e o homem permanecia vivo. Porque para eles, toda vez que Deus se manifestava desta forma, alguém morria. Alguém tinha de morrer. Mas aqui, Deus fala e o homem continua vivo, é a bondade de Deus. Entretanto, para eles, uma vez, chega. É o bastante. A nova tradução na linguagem de hoje, no início desse verso 25, ela traduz de uma maneira muito interessante e exata, a meu ver. Ele diz assim: porém, nós não queremos arriscar a vida outra vez. Nós vimos a glória do Senhor, ok? Nós sabemos que Ele é bom, que Ele é poderoso, mas agora não mais. Não queremos mais ver isso, porque nós não vamos arriscar a nossa boa sorte novamente, ouvindo o Senhor diretamente. A glória do Senhor produz terror no coração do povo. Ele sabe que eles são homens. A palavra hebraica aqui é Adamá. Eles são pó. Adamá quer dizer terra, pó. Ele sabe que eles são pó diante do Criador. Como eles mesmos dizem também, nós somos carne. Carne. Carne frágil. Carne pecaminosa. É o Deus vivo, meus irmãos, então, diante da carne mortal. Como é que eles vão suportar a glória do Senhor por mais tempo? Ou, como é que o Senhor irá suportá-los, sendo eles pecadores limitados, diante de um Deus santo? E então eles olham para Moisés. Veja o verso 27. Eles olham para Moisés. Interessante aqui, na história original, lá em Êxodo 17, porque Moisés aqui ele está lembrando dessa ocorrência, é dito que pouco antes deles dizerem essas palavras, olha Moisés, você vai ser nosso representante, o povo já pensava em apedrejar Moisés. O povo rebelde pensava em matar Moisés. Isso mostra que a convicção da nossa pequenez, a convicção do nosso pecado diante da glória de Deus nos transformam. Esse povo então busca alguém que possa representá-los no termo da aliança diante de Deus. E eles firmam um compromisso. É claro, é um compromisso ingênuo da parte deles. Eles dizem que eles vão dar ouvidos a esse mediador e que vão cumprir tudo aquilo que Moisés disser. É mais ou menos como os votos que a gente faz no casamento. Vou ser fiel, vou te abençoar, vou te sustentar, vou cuidar de você. E que tantas vezes esses votos não são cumpridos na nossa vida como casal. Não é? Eles fazem esse mesmo compromisso, ingênuo ainda, diante de Deus e diante de Moisés. Esse mediador que eles entenderam que precisavam. Irmãos, diante da grandeza evidente de Deus, diante de algo que é muito maior do que nós mesmos, surge no nosso coração, no coração de todo ser humano, o mistério da vida. O mistério da nossa limitação, da nossa mortalidade. Todo ser humano tem isso dentro de si. Hoje em dia, o homem busca pela transcendência. O homem busca uma religiosidade, uma espiritualidade de experiência, de aproximar-se de um Deus glorioso diretamente. O ser humano busca, então, um canal direto com Deus. Até certo ponto, isto é bom. Até certo ponto, isto é correto, porque Deus deseja que nós o busquemos. Também é algo que nós até podemos justificar, porque afinal de contas, os mediadores que se apresentam, líderes, denominações, seitas, a gente há de convir, nem sempre são os mais confiáveis. Entretanto, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos que um canal direto com Deus é algo impossível, porque como Romanos 3 nos lembra, nós estamos separados por causa do pecado. É por isso que a manifestação da glória de Deus, quando o homem toma consciência da grandeza de Deus, ele se sente aterrorizado.
Ele sente pavor da ira de Deus. Daí porque mesmo as sociedades pagãs, primitivas, entendem que existe um Deus. E na manifestação de algo maior que elas entendem que existe um Deus que está irado contra elas, e elas tremem. É o índio, por exemplo, que vê um raio cair sobre uma árvore, ele vê o fogo, ele ouve o barulho, e ele então chega à conclusão de que Tupã está zangado. O homem se atemoriza diante da grandeza e do poder de Deus. Ele sabe que ele precisa apaziguar a ira de Deus. Mesmo os anjos, meus irmãos, como nos mostra lá em Isaías 6, os anjos não ousam esse contato imediato. Eles estão na presença de Deus, mas ainda assim, eles cobrem os olhos com as suas asas. A glória de Deus é algo demais até para anjos suportarem, quanto mais para nós. Carne limitada. É por isso que existe no homem, como diz a nossa confissão de fé de Westminster, existe no homem, no coração do homem sem Deus, uma terrível expectativa de juízo. O homem sabe que há algo errado com ele e que o final não vai ser dos melhores, e ele treme. Nós compreendemos que precisamos de Deus, mas que nós não somos capazes de nos aproximar dele. Por isso, é a necessidade de um mediador, de alguém autorizado por Deus, alguém capaz de entrar diante dele em nosso favor. No Antigo Testamento, eles olhavam para Moisés, olhavam para os profetas, olhavam para os sacerdotes. A igreja, ao longo de sua história, como nós vimos hoje de manhã, também cometeu os seus erros, vendo mediadores nos santos, vendo mediador em Maria, vendo mediador em sacerdotes, nos padres. Irmãos, homens não podem prover mediadores. Não somos nós que levantamos mediadores. Deus é quem o faz. E Deus provê esta mediação por meio de Jesus Cristo. 1 Timóteo 2,5 vai dizer que só existe um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o único mediador autorizado por Deus. Hebreus, capítulo 9, verso 23 e 24, vai apresentar Jesus como o único capaz de entrar diante do Pai para interceder por nós, mediante o seu próprio sangue. Ele é o nosso advogado, como nos lembra a primeira carta de João, aquele que intercede por nós diante de Deus. Ele é o nosso sumo sacerdote perfeito, constituído por Deus, assim como Moisés foi o grande sumo sacerdote. Religião vem justamente de uma palavra latina, religare, religar, ligar de novo. E esta religação com Deus é somente possível pelo mediador Jesus Cristo. Nós necessitamos de um mediador, e Jesus é esse mediador perfeito, ele que é a face visível da glória de Deus. É por isso que nós oramos no nome dele, por isso que as nossas orações elas acabam com em nome de Jesus, como nosso mediador, não no nosso próprio nome. O Pai ouve a Cristo e responde a nós. Por isso, quando você orar, crie uma consciência viva de que existe alguém mediando esta relação com Deus. Esse em nome de Jesus não pode ser uma fórmula vazia, ele precisa ser uma expressão da sua fé, de que você realmente acredita que Jesus é o mediador que você precisa para falar com Deus. Irmão, irmã, você precisa de Jesus. Ele é a porta de acesso que você busca. Ele, Jesus, é a porta de acesso que você busca. No mundo atual a gente tem algo semelhante. É o famoso quem você conhece. Aquele que abre a porta para você. Eu me lembro, algum tempo atrás, quando eu recebi um convite de um amigo, um irmão na fé, na época trabalhando na Secretaria Municipal de Esportes, o Paulo Pavan. Paulo Pavan nos convidou para assistir uma luta de MMA que ia acontecer na Portuguesa, o Jungle Fight. E fomos nós lá, na porta do Ibirapuera, da Portuguesa, do ginásio da Portuguesa. Chegamos na porta, eles perguntaram, mas quem convidou vocês? Aí a gente falou, nós somos convidados pelo Paulo Pavan. Para falar pouco por você, nós sentamos na primeira fila.
Quase que o suor jogava em nós, né? Calma, mas quase. Mas por quê? Por que nós conseguimos esse acesso que nós nunca conseguiríamos por nós mesmos, pobres mortais? Porque nós conhecíamos um mediador. Pavan, irmão e irmã, você precisa de Jesus. É Jesus quem abre as portas do céu para você. Quem você conhece? Você conhece a Jesus. Ou melhor ainda, Ele conhece você. Você precisa de Jesus. Nós compreendemos a necessidade de um mediador. Mas que papel esse mediador executa como nosso link com Deus? Eu chamo a sua atenção para o nosso segundo tópico aqui, a tarefa do mediador, versos 28 a 31. E esses versos marcam a resposta do Senhor a essa disposição do povo. O início dela é um parêntese, na verdade. Deus confirma, o povo tem razão, eles estão falando bem, um mediador é realmente necessário. Eles não podem permanecer por mais tempo diante de mim, senão eu vou acabar consumindo a eles. Moisés, você é o mediador. Você é o mediador legalmente instituído. O primeiro capítulo de Deuteronômio vai dizer, Moisés falando ao povo, que Moisés ordenava ao povo todas as coisas que eles haviam de fazer. Moisés era esse mediador autorizado. E o Senhor expõe aqui não apenas a confirmação do que o povo diz, mas também a sua vontade. A vontade do Senhor é que o povo o reverenciasse, ele o obedecesse, não por medo, mas com um coração voluntário. Que eles permanecessem com esta intenção inicial, para que eles experimentassem vida longa, vida abençoada com as suas famílias. Deus tem essa expectativa em relação ao povo, de que o povo permanecesse. Mas Deus também é realista. Deus não age com o otimismo que tantas vezes a gente tem, aquele otimismo ingênuo. Deus tem um otimismo realista. Ele sabe que a disposição ingênua do povo é passageira. Ele sabe, como Jeremias 17 nos lembra, que o coração do homem é um coração desesperadamente corrupto. De que a nossa essência está corrompida. De que a boa disposição passa. Deus sabe que eu e você nem sempre agimos de maneira coerente com aquilo que a gente crê. Ele sabe que o povo vai pedir um mediador, mas que depois vai rejeitá-lo como tal. Como diz o ditado, de boas intenções, não duvide que muitas pessoas têm um desejo sincero pelo bem. De que a maioria das pessoas que vivem nesse mundo, elas desejam cumprir o grande mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. O problema, meus irmãos, é que eu e você não somos coerentes. As pessoas, elas não agem de maneira coerente com aquilo que elas pensam. O descrente é incoerente por não agir de acordo com as suas próprias convicções internas. Romanos 2, versos 14 e 15 diz assim: quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Ou seja, os gentios, o descrente, ele sabe que existe uma lei, só que ele não consegue viver de acordo com ela, e por isso ele se condena. Já o crente, ele não é coerente por não agir sempre de acordo com a vontade revelada pelo Espírito de Deus. É aquele famoso texto de Romanos 7, eu nem sempre faço o bem que eu desejo. O crente é incoerente também. Nisto, meus irmãos, é revelada a paciência de Deus. É um Deus que espera a santificação daqueles que creem e que espera também que aqueles que não creem se convertam, que eles venham à fé. Ezequiel, capítulo 18, 23, nos lembra de algo maravilhoso. Deus não se alegra na perdição de ninguém. Deus não se alegra na perdição do ímpio. Mas, fechado esse parênteses, a gente vê a tarefa do mediador no verso 30 e 31. Diz o texto: tornai as vossas tendas. E esta é uma manifestação de paz.
voltem em paz, o compromisso está selado. Eu não vou mais mandar vocês para o deserto, eu vou mandar para vocês a bênção que eu já reservei para cada um de vocês. Irmãos, todo embaixador parte do seu país com uma missão. Assim o mediador também, o mediador vem com uma missão. Qual é o papel de Moisés? O Senhor diz, vai, diz-lhes. O mediador é boca de Deus para falar com o povo. O Senhor diz de Moisés, fica-te aqui comigo. O mediador precisa ter uma relação de intimidade com o Senhor. Deus diz a Moisés, eu te direi todos os mandamentos. O mediador é alguém que revela ao povo toda a vontade do Senhor, de maneira que eles tenham uma vida plena ao obedecer essa vontade. Deus fala a Moisés da terra que ele dará ao povo para possuir. O mediador é também o portador da promessa de vida abundante da parte do Senhor. Eis a tarefa do mediador: ser boca de Deus, revelar a vontade de Deus para a bênção do povo, para que o povo herde a promessa. Mas esta não é uma tarefa simples. Como o Hebreus 12, 21 diz, até para Moisés essa tarefa era algo aterrador. Moisés sentia-se trêmulo diante do peso da tarefa. Assim é Jesus. Jesus sela o compromisso de paz entre Deus e os homens. Ele nos reconcilia com Deus pelo seu sangue, como nos lembra Colossenses 1, 20. Jesus revela ao povo tanto o caráter do Pai quanto a sua vontade. Você pode abrir comigo João 17, versos 6 a 8? Eu quero mostrar isso a você. Jesus revelando o caráter, Jesus revelando a vontade do Pai. Quando Jesus está ali na última ceia orando, ele diz: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiastes, e ele tem guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Jesus revelou tanto o caráter do Pai, quanto a vontade dele. Jesus goza de especial intimidade com o Pai. Mais ainda, como ele mesmo diz em João 10:30, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Jesus é o portador da promessa de Deus. Capítulo 10 de João diz: eu vim para que vocês tenham vida, e vocês tenham vida em abundância. Eis a tarefa de Jesus: trazer vida, e vida em abundância. Como Moisés se sentia trêmulo, Jesus também sentiu o peso de sua tarefa. A tarefa de Jesus não foi uma tarefa fácil, foi uma tarefa da qual ele se desincumbiu a custo. Como nós vemos no Getsemane, o quanto esta tarefa pesava sobre o Senhor Jesus, de mediar esta relação com Deus, com o homem, de cumprir esta tarefa, de mediar este relacionamento entre nós e Deus. Jesus é o Filho amado a quem nós devemos ouvir. Ele é o Filho amado a quem eu e você devemos ouvir. Irmãos, não baseiem as suas relações com Deus apenas nas suas boas intenções. As boas intenções não são suficientes para nós estabelecermos um relacionamento com Deus. Lembre que você é pó. Você é pó. O seu coração muda o tempo todo. Você é uma base frágil demais para sustentar um edifício tão pesado. Você precisa da pedra de esquina que é Jesus Cristo. Você precisa de Jesus. Ouça a Cristo. Creia nele. Creia nele. Jesus é a revelação perfeita do Pai. Não há melhor descrição de quem Deus é, do que Deus deseja de você, do que Jesus Cristo. Jesus é a perfeita descrição da vontade de Deus para nós. O papel do mediador, meus irmãos, é representar Deus perante o povo. E o papel do povo é oferecer uma resposta adequada a Deus, por meio do mediador.
Eu quero então chamar agora a sua atenção para a resposta ao mediador. Nós vimos a necessidade do mediador, nós vimos a tarefa do mediador, e agora vamos ver a resposta ao mediador. Versos 32 e 33. Agora não é mais Deus falando aqui, quem fala é Moisés. A voz do mediador então falando. Qual é a instrução do mediador? Permaneçam no caminho. Não se desviem nem para a esquerda, nem para a direita. Não acrescente nada às palavras do Senhor. Não diminua nada delas. Aqui eu estou citando Deuteronômio 4, verso 2. Não acrescente, não diminua, não saia do caminho, siga reto. Os mandamentos, meus irmãos, foram dados para serem cumpridos à risca, como nos lembra Salmo 119, verso 4. Tu ordenastes os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Os mandamentos foram dados para nós cumprirmos tais quais eles são. A promessa da recompensa que nós vemos aqui, pela boca de Moisés, é uma vida longa, uma vida abençoada, na certeza da bênção que eles haveriam de possuir. Sigam no caminho, porque o resultado é bom. O resultado é bênção, se você obedecer. Amados, é ótimo que você creia em Deus. É ótimo você admirar Jesus. É ótimo você olhar para os ensinos de Jesus e admirar a perfeição do seu ensino. Mas nada disso vai valer nada sem uma resposta adequada. O Evangelho não apenas informa você a respeito de Jesus Cristo, ele convida você a uma resposta. Deus não quer apenas falar para você a respeito de Jesus, ele deseja que você tenha uma resposta de vida. Você não frui da bênção a menos que você se aproprie dela. Pense num carro bonito. Você vai até uma concessionária, você vê aquele carrão, puxa, deve ser fantástico dirigir esse carro. Mas você nunca vai ter a experiência se você não for lá, pagar o preço, comprar o carro, pegar a chave e dar a partida. Assim também o seu relacionamento com Deus. A menos que você experimente, a menos que você responda a esse chamado de Deus por meio do mediador, de nada vão valer as palavras de Jesus Cristo. Por todo o Deuteronômio, por toda a Bíblia, nós vemos que a bênção está associada à obediência. O obediente, mesmo que sofra, é um abençoado. É isso que nós vemos na Bíblia. Ele pode sofrer a vida inteira, o obediente, mas ele é alguém com vida plena, porque Deus está com ele. Mas aí você vai pensar, bem, mas eu sou incapaz de obedecer perfeitamente. Quem aqui poderia olhar para si mesmo e dizer, eu obedeço 100%? Eu já encontrei gente falando assim, gente que mentia a si mesmo. Se nós condicionarmos a bênção à nossa obediência, nós vamos estar perdidos. Porque a verdade é que nós não conseguimos cumprir nenhum mandamento à risca. Nenhum mandamento à risca. Se existe algo que é consistente em nós, é o pecado. Nós pecamos consistentemente. Por isso, nós temos a necessidade de andar pelo caminho. O Senhor diz através do profeta Jeremias no capítulo 7, dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Se você quer ser bem sucedido, você precisa andar pelo caminho, e esse caminho é Jesus. Ele diz de si mesmo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é esse caminho. Não se desvie dele. Não se desvie de Cristo. Não olhe para trás. Em Lucas capítulo 9, o Senhor Jesus diz que ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. Se você é alguém que assume um compromisso com Cristo, mas você olha para trás, você ainda não assumiu esse compromisso de verdade. Não olhe para trás.
Não olhe para as distrações ao lado. Como nós vemos na parábola do semeador, daquela semente que cai entre os espinhos, que são as distrações do mundo, os prazeres desse mundo. E você quer andar no caminho, mas você quer andar e abraçar todas as coisas, tanto a Deus, quanto às riquezas, quanto aos prazeres desse mundo. Não vai dar certo, irmão. Ande pelo caminho. Outro ponto aqui. Eu e você somos incapazes por natureza em obedecer, mas Deus também nos dá um novo coração. Um coração disposto a obedecer. Um coração fruto da nossa união com Cristo. Por natureza, eu e você somos indispostos, mas Deus muda o nosso coração. De tal modo que nós temos prazer na obediência, ainda que tantas vezes nós desobedeçamos. Essa é a resposta que o mediador espera de nós. Que nós respondamos de acordo com o nosso novo coração. Não algo pesado, mas algo que flui de uma nova natureza, transformada, que vai sendo aperfeiçoada dia após dia. Eu creio, você já é alguém abençoado. Você já é alguém abençoado. Mas eu tenho certeza, você pode provar mais de Deus. Você pode provar mais de Deus. Você que não crê, por exemplo, você pode ser a pessoa mais abençoada desse mundo, mas você pode experimentar mais de Deus por meio da vida eterna. Você pode experimentar a vida eterna que existe em Jesus Cristo. Você pode experimentar paz duradoura. Você pode experimentar alegria sem fim. Você pode experimentar uma certeza baseada nas promessas de um Deus fiel. Há muito mais, eu garanto, há muito mais para você experimentar da parte de Deus. Muito mais do que você tem experimentado hoje. Não importa que você tenha 1 ano de conversão, dias de conversão, ou 30 anos de conversão, há sempre mais que você pode experimentar de Deus. Mas eu quero perguntar também a você, meu irmão cristão, como é que anda a firmeza no caminho? Você está firme no caminho? Você é capacitado por Deus à obediência. Não diga a respeito de si mesmo, eu não consigo. Deus capacita você a obedecer. Como é que anda a sua firmeza no caminho do Senhor? Nós necessitamos de um mediador que nos represente diante do Pai. Nós necessitamos. Esse mediador é Cristo, o nosso sumo sacerdote, que nos representa diante do Pai. Jesus revelou a nós o caráter bondoso, o caráter gracioso de Deus, e manifestou também a nós o desejo do Senhor de que nós nos arrependamos dos nossos pecados e nós nos voltemos a Ele em fé. Jesus é o link, Jesus é o elo entre o homem e Deus. Por isso eu pergunto, qual é a sua resposta a Ele nesta noite? Qual é a sua resposta a Cristo? Jesus é a paz com Deus que você busca. Nós começamos falando de perguntas, nós começamos a falar aqui a respeito de angústia existencial na mensagem de hoje. Jesus é a paz com Deus que você busca. Ele é a certeza que você precisa. Ele tem todas as respostas para uma humanidade que caminha cambaleante. Pense, seja honesto. Você acredita que este mundo é capaz de oferecer a você tamanha bênção? Respostas, certezas, paz. Esse mundo pode oferecer estas coisas a você? Vá a Jesus hoje. Por isso eu quero desafiar você hoje a assumir um compromisso com Cristo. Pode ser você que está aqui nesse domingo que precisa restabelecer o seu relacionamento com Deus. Pode ser você que está aqui hoje que nunca conheceu do Senhor. Que pode estar na igreja há anos, mas ainda não tinha entendido desse relacionamento necessário.
Pode ser você que nos assiste de casa. Eu desafio você a uma resposta a Cristo nesta noite, ou nesta ocasião em que você está assistindo esse vídeo. Procure uma igreja, procure o seu pastor, procure o pastor após o culto. Não saia daqui hoje sem essa bênção. Procure-nos. O texto também nos mostra os mandamentos, fala dos mandamentos. E os mandamentos aqui nesse texto são uma preparação para a entrada na terra prometida, para Israel entrar em Canaã. Para nós, os mandamentos de Deus são uma preparação para nós entrarmos na Nova Jerusalém, para mostrar como é que vai ser o céu em perfeita obediência. E eu hoje pergunto a você, se você no futuro vai obedecer aos mandamentos do Senhor, por que não começar hoje? Comece hoje a viver o céu que você vai viver na eternidade. Por que você não frui da bênção que a sujeição à vontade do Senhor traz ainda hoje? Experimente dessa bênção da vontade do Senhor ainda hoje. Comece hoje a obedecer à voz do mediador, à voz de Jesus Cristo, a se sujeitar à vontade dEle. Não seja um crente relapso, um crente nominal, seja crente de verdade no seu dia a dia. De certa forma também, meus irmãos, a igreja exerce o papel de mediação, porque ela entrega a outros aquilo que ela recebeu da parte de Deus. De certa forma, nós como igreja do Senhor, e eu não falo aqui da igreja apenas institucional de Antioquia, mas cada um de nós como igreja de Cristo, nós também exercemos uma mediação. Este é o propósito do nosso chamado. É por isso que Deus nos chamou. Por isso eu pergunto, como é que anda a sua vida em missão? Você tem cumprido o seu papel, a sua tarefa como mediador? Como alguém que apresenta a vontade do Senhor? Como alguém que fala do Senhor, da bondade de Deus, do caráter de Deus, da vontade dEle para outras pessoas? Nós falamos sobre isso hoje de manhã. É provável que pessoas vão ver você como um inimigo se você fizer isso. Eu não quero enganá-lo, o risco é real. Mas também há pessoas que certamente ouvirão você e se apegarão àquilo que você vai apresentar como a sua tábua de salvação, porque nós vivemos em um mundo sedento por relacionamento com Deus. Como anda a sua vida em missão? Você tem sido um representante de Deus perante aqueles que precisam conhecê-lo? Amados irmãos, que o Senhor nos abençoe a não rejeitarmos o mediador que nos foi dado por Deus. Que o Senhor nos abençoe a não rejeitarmos a Cristo. Porque se nós o fizermos, o que é que vai restar? Se não sermos consumidos no fogo da glória e da ira de Deus.